Olá pessoal, hoje nós trataremos do tema Como ler a Bíblia em 2025. Este ano, seguindo as nossas dicas, você terá um conhecimento mais profundo, mais aprimorado das Escrituras, das doutrinas cristãs, um entendimento maior do cristianismo. Eu quero ler com você Mateus 22, 29, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Já peço desculpas, saiu barulho aqui dos passarinhos, está cheio de passarinho aqui perto, mas vamos continuar. Aqui a gente trata de alguns temas teológicos e em outros vídeos nós tratamos de temas ligados à psicologia, que as pessoas precisam aprender também. Às vezes a respeito da psicologia também tem utilidade no reino de Deus, tem muita gente doente por aí. Mas o contexto aqui está tratando a respeito de uma pergunta que Jesus estava esclarecendo, que foi feita a ele, e ele estava falando a respeito da ressurreição. Aquelas pessoas tinham um entendimento errado da ressurreição, porque elas não liam as Escrituras e nem também conheciam o poder de Deus, a capacidade que Deus tem de ressuscitar as pessoas e trazer à vida aquilo que está morto, quando assim Ele quer, de acordo com seus propósitos, de acordo com a sua vontade. No fim dos tempos, Ele irá ressuscitar todos aqueles que permaneceram fiéis a Ele. Essa também é uma doutrina cristã, a doutrina da ressurreição. No último dia, nos últimos dias, Ele irá trazer à vida novamente todos aqueles que o serviram. Mas deixa bem claro o tanto que é ruim. O texto dá ênfase à pessoa não conhecer as Escrituras, aqui no caso o Antigo Testamento, e nós, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Eu começo esclarecendo para você o que é a Bíblia. Para você ler a Bíblia, primeiro você precisa saber o que é a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Tudo aquilo que concerne a vida espiritual, as verdades espirituais, a doutrina, a prática de vida, moral, ética, espiritual, nós retiramos os ensinamentos da Bíblia. É a principal fonte de doutrina. A Bíblia está acima da experiência, da tradição, da nossa opinião. A Bíblia está acima de todos estes outros elementos. Por isso, nós temos que saber bem o que é a Bíblia. Então, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão no que concerne a esses assuntos. Ela possui 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. A Bíblia não é livro de ciência, nós não podemos confundir as coisas. A Bíblia não é livro de filosofia, não. A Bíblia é o quê? A Bíblia é um livro de espiritualidade e de ética. O principal assunto da Bíblia é Jesus Cristo. Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Isto é muito importante que nós tenhamos em mente, que o principal assunto, a principal temática da Bíblia é Jesus Cristo. Nós seguimos o NT. Isso é de fundamental importância nós entendermos. O cristão, ele não segue o Antigo Testamento. Hoje nós temos muitas igrejas que se pautam, que se baseiam única e exclusivamente pelo Antigo Testamento. Isso é errado. Ou principalmente pelo Antigo Testamento. Isso é errado. Porque nós não seguimos o Antigo Testamento. Nós seguimos o Novo Testamento. E por que nós temos o Antigo Testamento em nossas Bíblias? Porque serve de história. Porque no Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, tem a história da criação, que ainda se aplica aos dias atuais, embora nem tudo ali nós sabemos que é literal, mas os conceitos, os princípios que estão por trás do livro de Gênesis, eles ainda se aplicam, porque é a criação de Deus. O que importa é que, no fim, de qualquer forma, seja por um meio ou por outra forma, foi Deus quem criou todas as coisas. E também porque existem alguns elementos do Antigo Testamento que se aplicam hoje, que são confirmados no Novo Testamento. Então a gente segue no Antigo Testamento aquilo que é confirmado no Novo Testamento. Tome muito cuidado em ter uma fé cristã pautada principalmente no Antigo Testamento. Nós só seguimos o que está no Antigo Testamento, que tem respaldo, que tem confirmação no Novo
Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento já se falava de idolatria. No Novo Testamento também fala. Então, nós fugimos da idolatria. No Antigo Testamento já se falava da santidade. No Novo Testamento também fala. Então, nós seguimos a santidade. E assim por diante. Nós seguimos o Antigo Testamento, aquilo que é confirmado pelo Novo Testamento. Já tem, por exemplo, a questão de sacrifícios, que tinha no Antigo. No Novo nós não praticamos isso, porque no Novo Testamento não existe isso. Já teve o sacrifício de Cristo. Por isso nós não fazemos sacrifício. Pastor Natanael Rinaldi, pastor já falecido, ele tinha um livro que ele explicava muito bem isso. Ele era um apologeta, trabalhava na área de apologética, defesa da fé cristã, e ele explicava muito bem isso. Continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento. A lei mosaica, só existe uma lei, a lei mosaica. A lei de Deus, ela transcende a lei mosaica. Existe a lei de Deus e a lei mosaica, ela é parte da lei de Deus. Mas a lei mosaica é uma lei só. Só que o conteúdo dela tem três partes. Tem o conteúdo moral, tem o conteúdo civil e tem o conteúdo cerimonial. A tendência é que o conteúdo cerimonial e civil, que era a lei civil da época, não se aplique mais nos dias atuais. Agora, a tendência é que o conteúdo moral, os princípios éticos, eles ainda se aplicam. Amar a Deus acima de todas as coisas é um preceito da lei mosaica que é repetido no Novo Testamento, que se aplica nos dias atuais, e é algo que tem a ver com a ética, com a moralidade, com a devoção, com a adoração a Deus. Por isso que nós seguimos este preceito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter em mente esses conceitos para nós não entrarmos em heresias. Nós precisamos entender bem o que do Antigo Testamento ainda se aplica no Novo Testamento. Métodos de leitura bíblica. Tem pessoas que elas pegam a Bíblia e leem um versículo só. Também é válido. Se você lê assim, é melhor ler assim do que não ler nada. Tem pessoas que elas escolhem o livro que ela gosta mais. Se a gente gosta de Salmos, de Provérbios, também é válido. Você pode ler assim. Mas a melhor forma é você ler de maneira sequencial, começando por Mateus, pelo Novo Testamento, e indo até Apocalipse. Depois passa para o Antigo. Todo dia você vai ler um pouco, um capítulo, 2, 3, 4, 5, e vai marcar com alguma coisa. E no dia seguinte você vai continuar da parte que você parou, até você ler o Novo Testamento todo e depois ler o Antigo Testamento todo. Quando você lê a Bíblia toda uma vez, você vai ler outras vezes, você não para. O estudo da Bíblia é um estudo contínuo. E assim você terá um entendimento maior, sempre procurando entender os contextos, as histórias que estão por trás daqueles textos. Assim você vai conseguir ter uma compreensão mais profunda, um entendimento mais profundo da Bíblia Sagrada. O conhecimento da Bíblia evita que você seja enganado. Se você não quer ser enganado por heresias, por falsos profetas, por falsas doutrinas, é muito importante que você conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia Sagrada, que você leia. A minha recomendação é que você leia de 4 a 5 vezes por semana. 4 a 6 vezes por semana. Não precisa você ler muito, ler 1 hora, 2 horas por dia, não. Tem que você ler 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Se todo dia você ler um pouco, você vai ter uma vida espiritual muito mais profunda. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Feliz ano novo para você. Que esse ano você leia a Bíblia. Que esse ano você ore a Deus. Que você tenha uma vida espiritual, um devocional com Deus mais profundo. Que você se aproxime mais dele. Retorne para o Senhor, que ele retornará para você.